Você já sentiu aquela vontade profunda de se conectar mais com Deus? Talvez sua vida espiritual esteja um pouco seca, sem aquele fogo e aquela paz que tanto desejamos. Se esse é o seu caso, saiba que você não está sozinho. Muitas pessoas, mesmo dedicadas, sentem que algo falta. E a verdade é que existe um caminho para transformar essa realidade, a presença do Espírito Santo na sua vida. Você está pronto para transformar sua vida e sentir a presença poderosa do Espírito Santo? Então, já deixe seu like aqui embaixo, porque esse vídeo vai revelar palavras que vão abrir as portas do céu para você. E deixa nos comentários: vem sobre a minha vida, Espírito Santo. E também se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada que Deus tem preparado para você. Neste vídeo, quero compartilhar com você 12 palavras poderosas, ensinadas pela Bíblia, que quando compreendidas, declaradas e vividas, podem abrir as portas para que o Espírito Santo entre com força e faça uma verdadeira revolução no seu coração e na sua mente. Essas palavras são sementes de vida, que geram avivamento e renovação espiritual. Você vai descobrir que não é preciso um ritual complicado, mas um relacionamento verdadeiro e simples, baseado na palavra de Deus. Essas 12 palavras serão como chaves que destravam a ação sobrenatural de Deus em você. Então, fique comigo até o final, porque vou explicar cada palavra com clareza e trazer exemplos práticos para que você possa aplicá-las na sua rotina. Prepare-se para experimentar uma vida transformada, cheia da unção, da paz e da direção que só o Espírito Santo pode dar. Vamos juntos trilhar esse caminho de avivamento? Agora que você já sabe que o Espírito Santo é a presença viva de Deus que pode transformar sua vida, vamos entender o papel fundamental das palavras que a Bíblia nos oferece. Essas 12 palavras poderosas que vamos explorar são muito mais do que simples termos. Elas representam atitudes, escolhas e verdades que desbloqueiam o agir do Espírito Santo em nós. Cada palavra tem um significado profundo e espiritual, que quando compreendido, praticado e declarado com fé, cria espaço para que o Espírito Santo entre e opere mudanças incríveis. Essas palavras são como portas que se abrem, permitindo que a luz divina penetre em todas as áreas da sua vida: coração, mente, emoções e até mesmo em suas relações. Ao longo deste vídeo, vamos explorar uma a uma essas palavras, mostrando não só seu significado bíblico, mas também como aplicá-las no dia a dia. Porque não adianta apenas conhecer o que elas significam, mas precisamos trazer essas palavras para dentro da nossa rotina, para que o Espírito Santo realmente tome posse da nossa existência. Antes de mergulharmos em cada palavra, é importante compreender que o Espírito Santo não age automaticamente. Ele respeita nossa liberdade, nossa decisão de abrir espaço para Ele. É por isso que essas palavras funcionam como chaves espirituais que destravam a ação do Espírito em nossa vida. Vamos apresentar rapidamente as 12 palavras que formam esse poderoso arsenal espiritual. Arrependimento. O primeiro passo para atrair o Espírito Santo é reconhecer que precisamos mudar, deixar para trás o que nos afasta de Deus. Fé. Sem fé, não conseguimos acessar o poder de Deus. A fé é a confiança inabalável no que ainda não se vê, mas se crê. Renúncia. Negar a si mesmo, abrir mão do ego, dos desejos contrários a Deus, para dar lugar ao que o Espírito deseja fazer em nós. Santidade. Viver em pureza e separação do pecado, porque o Espírito Santo habita em corações puros. Obediência. Cumprir a vontade de Deus, mesmo quando não entendemos, pois a obediência gera a manifestação do Espírito. Amor. O amor é a essência do Espírito Santo. Amar como Deus ama abre as portas para o agir divino. Adoração.
Uma atitude de entrega e reconhecimento de Deus como soberano, que cria ambiente para a presença do Espírito. Fervor. Manter a chama da fé acesa, com entusiasmo e dedicação, para que o Espírito não se afaste. Perdão. Perdoar os outros e a si mesmo remove barreiras espirituais que impedem o Espírito de agir. Humildade. Reconhecer nossa dependência de Deus e abrir mão do orgulho para receber a graça do Espírito. Confiança, acreditar que Deus está no controle e que Ele age em nosso favor, mesmo nas dificuldades. Clamor. Clamar a Deus com fé e persistência para que o Espírito Santo venha e encha a nossa vida. Essas palavras são mais que conceitos. São ferramentas espirituais para a nossa transformação. Ao longo dos próximos capítulos, você verá como cada uma delas é poderosa e como a Bíblia destaca sua importância na vida daqueles que desejam viver cheios do Espírito Santo. Mas talvez você se pergunte, por que essas palavras funcionam? Qual é o segredo para elas realmente moverem a presença de Deus para a minha vida? A resposta está no relacionamento com Deus. O Espírito Santo habita onde há um coração aberto, disposto a se arrepender, confiar, amar e obedecer. Essas palavras são o reflexo desse coração aberto. Elas não são apenas para momentos de crise, mas para o dia a dia, para que cada instante seja marcado pela presença do Espírito que guia, consola, fortalece e capacita. Através delas, aprendemos a reconhecer a voz do Espírito, a sermos sensíveis à sua direção e a experimentar a transformação que só Deus pode operar. Outro ponto fundamental é entender que essas palavras criam um ciclo espiritual virtuoso. Por exemplo, o arrependimento gera fé, a fé leva à obediência. A obediência abre espaço para o amor produz adoração. A adoração alimenta o clamor fortalece a confiança mantém a humildade leva ao perdão, e assim por diante. Tudo isso culmina em uma vida cheia do Espírito Santo. Esse ciclo é essencial, porque a caminhada espiritual não é estática, ela exige movimento, crescimento e renovação constante. Quando uma dessas palavras começa a faltar na nossa vida, podemos sentir um distanciamento da presença do Espírito. Por isso, é importante cultivar todas elas diariamente. Nos próximos capítulos, vamos examinar cada palavra em detalhes, com versículos bíblicos, exemplos práticos e aplicações que você pode começar a usar hoje mesmo. Você vai ver que essa transformação não depende de fórmulas mágicas, mas de uma entrega sincera a Deus. Prepare seu coração para receber essa palavra. Abra sua mente para aprender e sua vontade para aplicar, porque a promessa é clara. Quando você trilha esse caminho, o Espírito Santo vem e faz morada, renovando sua vida, enchendo-a de propósito, paz e poder. Vamos juntos dar os próximos passos, começando com a primeira palavra, o arrependimento. Chegamos ao primeiro bloco das 12 palavras poderosas que abrirão espaço para o Espírito Santo agir em sua vida. São 4 fundamentos essenciais que preparam o terreno espiritual para que o fogo divino acenda dentro de você. 1. Arrependimento. O ponto inicial de toda transformação espiritual é o arrependimento. A palavra arrependimento vem do grego metanoia, que significa mudar de mente ou voltar atrás. É um reconhecimento sincero de que nossos caminhos estavam errados e a decisão de caminhar na direção certa, a de Deus. Sem arrependimento não há abertura para o Espírito Santo agir, porque mantemos em nosso coração aquilo que nos separa de Deus: o pecado, as atitudes erradas, o orgulho. A Bíblia nos mostra que João Batista pregava um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Marcos 1:4. Preparando o povo para a chegada de Jesus e o derramamento do Espírito Santo. Na prática, o arrependimento significa reconhecer suas falhas, confessar a Deus e decidir romper com tudo que impede sua comunhão com Ele.
Talvez você esteja preso a mágoas, a hábitos que sabe que não são bons ou a uma vida espiritual morna. O arrependimento é o convite para um recomeço. 2. Fé. Depois do arrependimento, entra a fé. Sem fé, não é possível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. A fé é a confiança firme no que não se vê, a certeza daquilo que esperamos. Quando você se arrepende, você abre a porta para o Espírito, mas é a fé que mantém essa porta aberta. Jesus ensinou que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, podemos mover montanhas. Mateus 17, 20. A fé age como uma âncora que mantém nosso espírito firme, mesmo em meio às tempestades. Na prática, viver pela fé é confiar que Deus está trabalhando, mesmo quando os resultados não são visíveis imediatamente. É também obedecer a Ele, porque acreditamos que o que Ele diz é a verdade para a nossa vida. 3. Renúncia. Renunciar significa abrir mão de algo que é nosso para dar espaço para algo maior. No contexto espiritual, a renúncia está ligada a negar a si mesmo. Lucas 9, 23. Ou seja, deixar de lado os desejos egoístas, o orgulho e tudo que contradiz a vontade de Deus. Renunciar não é fácil, pois envolve sacrifícios, abandonar hábitos antigos e confiar em um caminho que pode parecer difícil. Mas é fundamental para que o Espírito Santo encontre solo fértil em nossa vida. Na prática, isso pode ser renunciar a pensamentos negativos, atitudes de autossuficiência ou a desejos que vão contra os princípios de Deus. É um processo diário de escolha. Viver para o Espírito e não para a carne. 4. Santidade. A santidade é o resultado natural do arrependimento, da fé e da renúncia. Significa estar separado para Deus, viver em pureza e buscar agradar a Ele em tudo. O Espírito Santo habita em corações santos. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Pois Deus é santo e deseja que seus filhos reflitam essa santidade. Santidade não é perfeição absoluta, mas um compromisso constante de viver segundo a vontade de Deus e evitar o pecado. É uma busca diária para que nosso coração e ações estejam alinhados com o caráter de Deus. Na prática, isso envolve escolhas conscientes, evitar ambientes que levam ao pecado, cultivar hábitos espirituais como oração e leitura da Bíblia e permitir que o Espírito nos transforme interiormente. Essas 4 primeiras palavras são a base para que o Espírito Santo comece a agir em sua vida de forma intensa e real. Arrependimento que abre a porta, fé que mantém a porta aberta, renúncia que limpa o terreno e santidade que convida a presença de Deus a permanecer. No próximo bloco, vamos aprofundar mais 4 palavras que nos conectam ainda mais intimamente com o Espírito Santo: obediência, amor, adoração e fervor. Dando continuidade à nossa jornada pelas 12 palavras poderosas que convidam o Espírito Santo a habitar em sua vida, agora vamos explorar o segundo grupo de 4 palavras fundamentais: obediência, amor, adoração e fervor. Estas palavras aprofundam a nossa conexão com Deus e fortalecem o fluxo do Espírito em nosso coração. 5. Obediência. A obediência é uma demonstração prática da nossa fé. Ela é a resposta ativa ao chamado de Deus, mesmo quando não compreendemos totalmente o motivo ou o tempo das coisas. A Bíblia é clara: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. João 14,15. Obedecer a Deus é caminhar na sua vontade, ainda que o caminho pareça difícil ou contrário ao que queremos. Jesus nos deu o exemplo perfeito ao obedecer até a morte, mostrando que a obediência é o canal pelo qual a graça do Espírito flui abundantemente. Na prática, a obediência pode se manifestar em pequenas decisões do dia a dia: dizer a verdade mesmo quando custa, ajudar alguém necessitado, perdoar quem nos ofendeu, ou em decisões maiores, como mudar comportamentos, prioridades,
e até vocações. 6. Amor. O amor é a essência do Espírito Santo. Deus é amor. 1 João 4:8. E quando o Espírito habita em nós, esse amor se manifesta em atitudes, palavras e ações. O amor de Deus nos transforma, nos ensina a amar ao próximo como a nós mesmos e até mesmo a amar nossos inimigos. Esse amor é incondicional e vai além do sentimento. É uma decisão de agir em favor do outro, independentemente das circunstâncias. É através do amor que o Espírito Santo nos capacita a sermos luz no mundo. Na prática, cultivar o amor significa ser paciente, bondoso, não invejar, não se irritar facilmente e estar disposto a perdoar e servir. O amor quebra barreiras e abre portas para a manifestação do Espírito em nossas relações. 7. Adoração. A adoração é uma postura do coração que reconhece a soberania de Deus. É mais do que cantar ou fazer cerimônias religiosas. É viver em reverência e entrega constante a Ele. Em João 4:23-24, Jesus ensina que devemos adorar em espírito e em verdade, ou seja, com sinceridade e no poder do Espírito. A adoração cria um ambiente espiritual propício para a presença do Espírito Santo. Quando adoramos, nossas preocupações e medos perdem espaço, e Deus pode agir livremente. Na prática, a adoração pode acontecer em momentos de oração, louvor, meditação na palavra e também nas ações do dia a dia que refletem gratidão e reconhecimento do Senhor. 8. Fervor. O fervor é o entusiasmo e a dedicação intensa à vida espiritual. Ter fervor significa não se deixar apagar pelo desânimo, pela rotina ou pelos desafios. É manter a chama da fé acesa, buscando sempre crescer e se renovar na presença do Espírito. A Bíblia nos exorta a não sermos mornos, mas fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Romanos 12:11. O fervor fortalece a perseverança e a disposição para enfrentar obstáculos. Na prática, cultivar o fervor envolve estar atento à nossa vida espiritual, buscando comunhão diária com Deus, participando ativamente da igreja, lendo a Bíblia, orando e se envolvendo em causas que promovam o reino de Deus. Essas 4 palavras, obediência, amor, adoração e fervor, aprofundam a nossa intimidade com Deus e nos posicionam para que o Espírito Santo nos guie com poder e sabedoria. Elas são o combustível para uma vida espiritual vibrante e eficaz. 9. Perdão. O perdão é um dos pilares da vida cristã e da manifestação do Espírito Santo em nossa existência. Sem perdoar, ficamos presos a mágoas, ressentimentos e sentimentos que bloqueiam a ação de Deus em nosso coração e em nossa mente. Jesus nos ensinou a perdoar 70 vezes 7 vezes, Mateus 18:22, indicando que o perdão deve ser constante, generoso e incondicional. Perdoar é uma decisão, muitas vezes difícil, que liberta tanto quem perdoa quanto quem é perdoado. É uma forma de imitar o amor e a misericórdia de Deus para conosco, que nos perdoa sem cessar. O perdão remove as amarras do rancor e da amargura, permitindo que o Espírito Santo traga cura interior, paz verdadeira e restauração. Na prática, o perdão pode começar com uma oração sincera, pedindo a Deus ajuda para libertar as mágoas e o ressentimento. Às vezes, perdoar é um processo que exige tempo, mas nunca deve ser adiado. Também envolve atitudes concretas, como buscar reconciliação ou simplesmente liberar o peso do rancor que carregamos, ainda que a outra pessoa não peça desculpas. Perdoar é um ato de libertação e uma demonstração de que confiamos no juízo e na justiça de Deus. Além disso, quando perdoamos, quebramos ciclos de dor e sofrimento que poderiam se estender por gerações. É o perdão que abre as portas para a manifestação do Espírito em nossas vidas, porque o Espírito Santo é quem promove a reconciliação e nos ensina a amar como Cristo amou.
Sem perdão, não há espaço para a plenitude do Espírito em nosso coração. 10. Humildade. A humildade é a postura de reconhecer nossa real condição diante de Deus e do próximo. Ela implica reconhecer nossa total dependência de Deus e nossa limitação enquanto seres humanos. O orgulho, ao contrário, fecha portas e bloqueia a graça e a ação do Espírito. A Bíblia exalta os humildes, dizendo que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Ser humilde não significa diminuir a si mesmo ou ter baixa autoestima. Pelo contrário, é ter uma visão realista, sincera e saudável de quem somos, reconhecendo que tudo o que somos e temos vem de Deus. É abrir mão da pretensão de controlar todas as coisas, confiando no Senhor para guiar nossos passos. A humildade é o terreno fértil para o Espírito Santo agir com poder, sabedoria e liberdade. Ela remove barreiras do ego e do eu quero, permitindo que Deus seja glorificado e que o seu poder se manifeste de forma plena. Na prática, cultivar a humildade envolve atitudes como ouvir conselhos com atenção, aceitar correções com gratidão, pedir perdão quando erramos e reconhecer que o nosso valor está em Cristo e não nas nossas conquistas. Também significa servir aos outros com amor genuíno, sem buscar reconhecimento ou status. Humildade é a chave para viver em paz com Deus e com as pessoas, porque ela nos ensina a depender dele e a respeitar o próximo. Quanto mais humilde nos tornamos, mais sensíveis ficamos à voz do Espírito, o que nos permite andar no caminho da verdade e da vida. 11. Confiança. A confiança é a segurança inabalável de que Deus é fiel e que suas promessas se cumprirão, mesmo quando as circunstâncias nos desafiam. Essa palavra é essencial para manter uma comunhão íntima e constante com o Espírito Santo, especialmente em tempos de dificuldade, angústia ou dúvida. Como está escrito em Provérbios 3, 5, 6, devemos confiar no Senhor de todo o coração e não nos apoiar em nosso próprio entendimento. Confiar em Deus significa entregar a Ele nossos planos, ansiedades e medos, sabendo que Ele cuida de nós e nunca nos abandona. Essa confiança gera paz interior e força para enfrentar desafios, superar obstáculos e continuar firmes na caminhada cristã. Viver na confiança é um exercício diário que nos permite descansar na fidelidade de Deus, mesmo quando não vemos soluções imediatas. A confiança é uma escolha que nos afasta da ansiedade e nos aproxima da paz do Espírito. Na prática, viver na confiança implica buscar a Deus em oração constante, meditar em sua palavra, lembrar-se de suas promessas e tomar decisões com base na certeza de que Ele está no controle. É também reconhecer quando o medo tenta dominar e escolher entregar essa emoção a Deus, confiando em sua providência. Confiar no Senhor significa também ouvir o Espírito Santo, que guia com clareza os passos de quem o busca sinceramente. A confiança fortalece a fé e é um convite para que o Espírito trabalhe livremente em nossa vida, produzindo frutos de alegria, paz e esperança. 12. Clamor. Por fim, o clamor é o grito do coração que busca intensamente a presença de Deus e o derramamento do Espírito Santo. É uma oração fervorosa, profunda, muitas vezes acompanhada de lágrimas e emoção, que expressa a necessidade sincera e urgente de ser cheio do Espírito e de experimentar o poder divino em todos os aspectos da vida. A Bíblia nos mostra muitos exemplos de clamor, como o de Davi no Salmo 51, quando ele suplicava por misericórdia, perdão e renovação do seu espírito. O clamor revela uma alma quebrantada, consciente da sua limitação, que reconhece que só Deus pode preencher seu vazio interior e suprir suas necessidades mais profundas. O clamor é um chamado para a transformação, para o renascimento espiritual e para o alinhamento total com a vontade de Deus.
É um sinal de humildade e confiança, pois a pessoa clama porque crê que Deus ouve e responde. Na prática, o clamor pode ser vivido como um momento de oração prolongada e intensa, onde nos entregamos completamente, pedindo ao Espírito Santo que nos transforme, nos guie e nos renove diariamente. É também uma atitude contínua, um modo de vida que consiste em buscar a presença de Deus em todas as situações, nos bons e maus momentos, com coração aberto e cheio de fé. O clamor fortalece a comunhão com Deus e permite que o Espírito Santo derrame seus dons, seus frutos e sua sabedoria de maneira poderosa. Quando clamamos, abrimos o caminho para milagres, para a cura interior e para a restauração completa da nossa alma. Quando escolhemos perdoar, mesmo que a dor ainda seja real, estamos libertando não só quem nos feriu, mas principalmente a nós mesmos. O perdão quebra correntes invisíveis que nos mantêm presos ao passado, à dor e à opressão. E quando declaramos, eu escolho perdoar em nome de Jesus, estamos, na verdade, ativando uma chave espiritual que permite ao Espírito Santo operar livremente dentro de nós. Perdoar não significa esquecer, nem minimizar o que foi feito, mas entregar à justiça divina aquilo que não cabe mais às nossas mãos. É confiar que Deus é o justo juiz e que Ele cuidará de cada detalhe. Quando você libera perdão, você abre espaço para que Deus derrame cura emocional, restauração e uma nova temporada sobre sua vida. O ambiente espiritual muda, as amarras caem e o Espírito Santo encontra um coração limpo e disponível para ser cheio da sua presença. A 10ª palavra é humildade. A palavra de Deus declara que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Humildade, no contexto bíblico, não é se diminuir, mas reconhecer quem Deus é e quem nós somos diante dele. É viver em total dependência do Senhor, sabendo que sem Ele, nada podemos fazer. O Espírito Santo não se manifesta onde há soberba, arrogância ou altivez de coração. Ele é atraído pela humildade, pelo coração quebrantado, por aquele que se dobra, não só fisicamente, mas interiormente, reconhecendo sua total necessidade de Deus. Viver em humildade significa abrir mão do controle, reconhecer os próprios erros, estar disposto a aprender, a ouvir e a se render diariamente. Quando você declara com sinceridade, Senhor, eu dependo de Ti. Sem o Teu Espírito eu nada sou, nada posso, nada consigo. O céu se abre sobre sua vida. A presença do Espírito vem não para os autossuficientes, mas para os sedentos, os que se reconhecem necessitados, carentes da graça e do favor de Deus. E é justamente a partir da humildade que chegamos à 11ª palavra: confiança. A confiança é o antídoto contra a ansiedade, o medo e a incerteza. A Bíblia nos ensina: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Muitas vezes, mesmo buscando a Deus, carregamos dentro de nós uma inquietação que revela que ainda não entregamos totalmente as situações nas mãos do Senhor. Confiar é abrir mão de entender tudo, de controlar tudo e descansar, sabendo que Deus está no comando. Quando suas palavras começam a refletir essa confiança, o ambiente espiritual se transforma. Você passa a declarar: eu não entendo, mas confio. Eu não vejo, mas sei que Deus está agindo. Eu não controlo, mas sei que Deus governa a minha vida. Essas declarações não são apenas afirmações de otimismo, mas atos proféticos que alinham sua alma com o céu. O Espírito Santo se move onde há fé. E a confiança é a expressão mais pura da fé. É dizer com convicção: ainda que eu não veja saída, Deus é a minha saída. Ainda que tudo pareça perdido, o Senhor é minha esperança, meu socorro, minha fortaleza e minha rocha. E então chegamos à 12ª palavra: clamor. O clamor
É a voz do espírito faminto, do coração que reconhece sua total dependência e grita com toda a sua força por mais de Deus. A palavra nos mostra em vários momentos que o clamor move os céus. O povo de Israel clamou no Egito e Deus desceu para livrá-los. Ana clamou por um filho e Deus abriu sua madre. Bartimeu clamou por Jesus e foi curado. O clamor não é uma simples oração. É uma oração com gemido, com intensidade, com lágrimas, com urgência, com entrega total. É quando o nosso espírito se derrama diante de Deus e diz: Senhor, eu não posso viver sem a tua presença. Vem sobre mim, vem me encher, vem transformar minha vida. Quando você clama, algo se rompe no mundo espiritual. É como um grito que ecoa diretamente no trono de Deus. E a resposta é certa. O Espírito Santo vem, traz fogo, renovo, paz, direção, cura e transformação. O clamor abre portas que estavam fechadas, despedaça cadeias, quebra julgos e libera um novo tempo sobre a sua vida. Essas 4 palavras, perdão, humildade, confiança e clamor, são como chaves espirituais que, quando ativadas juntas, formam uma estrutura poderosa para que a presença do Espírito Santo se manifeste de maneira abundante e constante. Não são palavras isoladas, mas complementares. O perdão limpa o coração. A humildade abre espaço para Deus agir. A confiança estabelece a base da fé e o clamor atrai a manifestação da glória divina. Quando essas palavras se tornam parte do seu vocabulário diário, não apenas como frases ditas, mas como expressões de um coração alinhado com Deus, você percebe que sua vida começa a entrar em um ciclo de transformação sobrenatural. O que antes era impossível começa a se tornar realidade. O que parecia perdido começa a ser restaurado. O Espírito Santo não está distante. Ele está à porta, batendo, esperando um convite genuíno para entrar, preencher, curar, restaurar e transformar. Esse convite é feito, muitas vezes, através das palavras que liberamos, das atitudes que tomamos e da disposição que mostramos em buscar mais de Deus, custe o que custar. Esse é o segredo. O poder está na palavra de Deus. E quando a nossa boca se torna uma extensão da boca de Deus, o céu toca a terra e o sobrenatural se torna natural na nossa caminhada diária. Palavra 10. Humildade. A humildade é uma das virtudes mais preciosas no reino de Deus. Ela não é apenas uma qualidade moral, mas uma disposição espiritual que atrai a presença do Espírito Santo. A Escritura afirma que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Isso revela que a humildade é uma condição essencial para receber a graça divina e experimentar a plenitude do Espírito. Ser humilde não significa ter uma baixa autoestima ou se considerar inferior aos outros. Pelo contrário, a verdadeira humildade é reconhecer a própria dependência de Deus, compreender que tudo o que temos e somos vem dele, e que sem ele nada podemos fazer. É uma atitude de coração que se manifesta em ações concretas, como servir ao próximo, ouvir com atenção, admitir erros e estar disposto a aprender. No ministério de Jesus, vemos a humildade como um traço marcante. Ele, sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus como algo a que devesse apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Filipenses 2:6-7. Ele lavou os pés dos discípulos, tocou os marginalizados, acolheu os pecadores e se entregou à morte de cruz. Sua vida foi uma demonstração constante de humildade e serviço. A humildade também é fundamental para o crescimento espiritual. Um coração orgulhoso é impermeável à correção e à instrução. Já o humilde está sempre disposto a ser moldado por Deus, reconhecendo que há sempre mais a aprender e a crescer.
Essa disposição abre espaço para que o Espírito Santo trabalhe profundamente, transformando o caráter e capacitando para a missão. Além disso, a humildade é o antídoto contra a soberba espiritual, que pode se manifestar de diversas formas, como o legalismo, o julgamento dos outros ou a busca por reconhecimento. Quando nos lembramos de que somos todos pecadores salvos pela graça, que dependemos diariamente da misericórdia de Deus, somos guardados de cair nessas armadilhas e mantemos o foco naquilo que realmente importa: amar a Deus e ao próximo. Na prática, cultivar a humildade envolve ações como reconhecer as próprias limitações, aceitar que não sabemos tudo e que precisamos da ajuda de Deus e dos outros, valorizar os outros, considerar os outros superiores a nós mesmos, como ensina Filipenses 2:3, e buscar o bem deles, servir com alegria, estar disposto a realizar tarefas simples e servir onde for necessário, sem buscar reconhecimento, aceitar correções, receber feedbacks e críticas com maturidade, vendo neles oportunidades de crescimento, buscar a vontade de Deus, submeter nossos planos e desejos à direção divina, confiando que Ele sabe o que é melhor. A humildade também se expressa na forma como lidamos com o sucesso e as conquistas. Em vez de nos vangloriarmos, reconhecemos que tudo vem de Deus e damos a Ele a glória. Isso nos mantém em uma posição de dependência e gratidão, evitando que o orgulho se instale em nossos corações. No contexto comunitário, a humildade promove a unidade e o amor fraternal. Quando cada membro do corpo de Cristo se coloca em uma posição de serviço e consideração pelos outros, a igreja se torna um ambiente saudável, onde o Espírito Santo tem liberdade para agir. Conflitos são resolvidos com graça, diferenças são respeitadas e todos crescem juntos na fé. Portanto, a humildade não é apenas uma virtude individual, mas um elemento essencial para a vida em comunidade e para o avanço do reino de Deus. Ela nos posiciona corretamente diante de Deus e dos outros, permitindo que sejamos canais da graça e do poder do Espírito Santo. Ao buscarmos a plenitude do Espírito, que possamos clamar como o salmista: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Salmos 51:10. Que o Senhor nos conceda um coração humilde, sensível à sua voz e disposto a obedecer, para que possamos viver de forma que o agrade e o glorifique em tudo. A confiança é a base sobre a qual edificamos nossa relação com Deus e, consequentemente, abrimos espaço para a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Sem confiança, a fé torna-se insegura, vacilante e instável. Jesus mesmo disse que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. E a fé verdadeira sempre está ancorada em uma confiança profunda no caráter e nas promessas divinas. Confiar em Deus não significa ignorar as dificuldades, nem ter uma postura ingênua diante das adversidades. Pelo contrário, é reconhecer que mesmo em meio a tempestades, Ele está no controle soberano de todas as coisas e que seu amor por nós é inabalável. Essa confiança nos sustenta, nos fortalece e nos permite perseverar quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Na Bíblia, muitos personagens demonstraram confiança inabalável em Deus, mesmo em situações impossíveis. Davi, por exemplo, enfrentou gigantes e inimigos poderosos com a certeza de que o Senhor pelejava por ele. 1 Samuel 17. Daniel, lançado na cova dos leões, manteve sua fé, certo de que Deus o livraria. Daniel 6. E os apóstolos, mesmo diante de perseguições e ameaças, proclamavam o Evangelho com ousadia, confiando na presença constante do Espírito Santo. A confiança em Deus é fruto de um relacionamento íntimo e constante com Ele.
Ela cresce à medida que experimentamos a fidelidade divina em nossas vidas, reconhecendo que Ele nunca falha, que suas promessas são verdadeiras e que seu cuidado é constante. Cada resposta de oração, cada livramento e cada bênção são testemunhos que alimentam essa confiança. Tecnicamente, confiança implica em entregar o controle das situações a Deus, sabendo que sua sabedoria e amor ultrapassam qualquer entendimento humano. É um ato de entrega e rendição, onde deixamos de tentar controlar tudo e permitimos que Deus conduza nossos passos. Essa entrega é vital para que o Espírito Santo trabalhe livremente em nós, pois ele opera no coração daqueles que estão em submissão plena ao Senhor. Além disso, a confiança produz paz. Quando confiamos verdadeiramente, a ansiedade, o medo e a insegurança perdem espaço e o coração encontra descanso. O apóstolo Paulo exortou a igreja de Filipos a não se preocupar com nada, mas a levar suas petições a Deus com oração e súplicas, e então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardaria os corações e as mentes. Filipenses 4, 6, 7. Essa paz é fruto direto da confiança. Na prática, cultivar confiança em Deus requer meditação na palavra. Conhecer as promessas bíblicas fortalece a fé e a confiança. A palavra de Deus é um alicerce seguro para a vida. Oração constante. A comunicação diária com Deus fortalece o relacionamento e aumenta a certeza de que Ele está atento às nossas necessidades. Testemunho pessoal. Recordar e registrar as vezes em que Deus foi fiel nos momentos difíceis ajuda a consolidar a confiança. Entrega voluntária. Decidir diariamente entregar cada área da vida a Deus, confiando que Ele sabe o que é melhor. Obediência mesmo na dúvida. Muitas vezes, a confiança se manifesta na obediência, mesmo quando não entendemos completamente o caminho. Outro aspecto importante é a confiança no Espírito Santo para guiar, ensinar e fortalecer. Jesus prometeu que o Espírito Santo seria nosso consolador, nosso guia em toda a verdade. João 14, 26. Para isso, precisamos confiar que Ele está conosco, pronto para nos dar sabedoria e discernimento em cada situação. Confiar em Deus também implica em esperar pacientemente pelo seu tempo. Muitas vezes, queremos respostas imediatas e soluções rápidas, mas o Senhor age segundo a sua perfeita vontade e no momento certo. A confiança é um exercício diário de esperar, crer e perseverar, mesmo quando o tempo humano parece demorado. É importante destacar que a confiança em Deus não significa a ausência de questionamentos ou dúvidas, mas sim uma decisão firme de permanecer firme mesmo diante delas. Abraão, conhecido como o pai da fé, confiou em Deus, apesar das circunstâncias contrárias e das promessas que pareciam improváveis. Sua confiança foi recompensada, tornando-se exemplo para todas as gerações. Quando a confiança é forte, o Espírito Santo encontra terreno fértil para operar milagres, promover transformação e conceder frutos como a alegria, a paz, a paciência e a esperança. A pessoa confiável caminha com ousadia, não porque é perfeita, mas porque sabe que o poder de Deus é aperfeiçoado em sua fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Outro ponto importante sobre a confiança é que ela não depende apenas de sentimentos, que podem ser instáveis, mas de uma decisão consciente de entregar a vida a Deus, mesmo quando não conseguimos enxergar o caminho à frente. Muitas vezes a confiança precisa se sustentar no silêncio, na espera e na incerteza. Porque a fé não vê o que os olhos naturais veem, mas crê no que a palavra revela. Um exemplo claro disso é a história de Jó. Apesar de perder tudo, sua família, saúde e bens, ele continuou confiando em Deus, mesmo sem entender os motivos do seu sofrimento. Jó disse: "Ainda que ele me mate, nele esperarei." Jó 13:15. Esse testemunho nos ensina que a confiança verdadeira vai além das circunstâncias.
Ela se fixa na fidelidade e na soberania de Deus, mesmo quando tudo parece perdido. Além disso, a confiança em Deus gera coragem para enfrentar o desconhecido. Quando confiamos, somos capazes de sair da nossa zona de conforto e seguir o chamado divino, mesmo que o caminho pareça incerto ou difícil. Essa coragem não vem da nossa força, mas da certeza de que Deus está conosco e que Ele é maior do que qualquer obstáculo. Essa segurança é fundamental para que o Espírito Santo trabalhe em nosso interior e nos capacite para missões que por nós mesmos seriam impossíveis. A confiança abre portas para a manifestação dos dons espirituais e para o florescimento da vida cristã autêntica. Ela é o solo onde o fruto do Espírito pode crescer vigorosamente. No dia a dia, a confiança também é testada nas pequenas coisas. Muitas vezes, a tentação é querer resolver tudo com as próprias forças ou depender de recursos humanos e materiais. Mas a fé nos convida a confiar que Deus é nosso provedor e protetor, que Ele cuida de cada detalhe e que nenhuma situação está fora do seu alcance. Por isso, em momentos de angústia ou dúvida, é importante lembrar-se das promessas bíblicas. Versículos como: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Nos desafiam a lançar fora a autoconfiança vazia e a abraçar uma confiança que transcende a razão humana. Essa confiança também deve ser cultivada por meio do relacionamento com outros cristãos. Compartilhar experiências, testemunhos e orações fortalece a fé e ajuda a superar momentos de fraqueza. A comunhão com a igreja é um suporte importante para manter a confiança viva e ativa. Por fim, a confiança é um ato de amor. Quando confiamos em Deus, estamos dizendo que acreditamos no seu amor por nós, mesmo quando não compreendemos completamente seus planos. É uma resposta de entrega e gratidão que reconhece que Ele é um Pai perfeito que quer o melhor para seus filhos. Ao confiarmos plenamente, permitimos que o Espírito Santo nos guie, transforme nosso caráter e nos encha com a paz que excede todo o entendimento. Essa paz é a marca do crente que se rende à vontade de Deus, seguro de que nada pode separá-lo do amor do Senhor. Romanos 8, 38, 39. Assim, a confiança é muito mais do que um sentimento passageiro. É uma escolha diária, um compromisso de viver pela fé e não pela vista. É essa confiança que abre o coração para a ação poderosa do Espírito Santo, tornando possível uma vida plena, abundante e vitoriosa em Cristo. O clamor é uma expressão profunda da alma que se volta para Deus em busca de socorro, intervenção e transformação. Diferente de uma simples oração, o clamor é intenso, fervoroso e persistente. É o coração que se levanta em súplica diante do Senhor, reconhecendo sua autoridade e poder para agir. É uma palavra que carrega um apelo urgente e uma confiança plena na capacidade de Deus de responder. Na Bíblia, o clamor aparece inúmeras vezes como um meio poderoso de comunicação com Deus. Moisés clamou ao Senhor para libertar o povo de Israel da escravidão egípcia, Êxodo 3, 7 e 8. Davi clamou no desespero dos seus inimigos, pedindo proteção e justiça, Salmo 18. E Jesus mesmo, no Getsêmani, clamou em agonia, entregando-se à vontade do Pai. Lucas 22, 44. Clamar é, portanto, reconhecer a nossa dependência total de Deus, especialmente nos momentos de angústia, provação ou necessidade. É um gesto que revela humildade, pois ao clamar, deixamos de lado nosso orgulho e mostramos que precisamos dele. Essa atitude abre portas para que o Espírito Santo possa agir com poder em nossas vidas, trazendo consolo, direção e libertação. Mas o clamor não é apenas uma expressão de desespero. Ele também pode ser uma manifestação de fé ativa. É clamar com a certeza de que Deus escuta e responde, mesmo quando a resposta não chega imediatamente.
O clamor perseverante demonstra a persistência de quem sabe que o tempo de Deus é perfeito e que Ele age segundo sua vontade e sabedoria. No contexto da vida espiritual, o clamor é um chamado à ação. Não é uma súplica passiva, mas um pedido cheio de expectativa e confiança. O Espírito Santo responde aos clamores do coração sincero, enchendo o crente de força, coragem e sabedoria para enfrentar desafios e transformar realidades. Tecnicamente, o clamor envolve uma entrega total da alma a Deus, uma oração fervorosa que pode ser feita com palavras ou mesmo com gemidos inexprimíveis, como Paulo descreve em Romanos 8:26. Essa linguagem do Espírito ultrapassa as limitações humanas, alcançando o trono divino com poder. Além disso, o clamor é uma ferramenta espiritual de guerra. É um instrumento para romper barreiras espirituais, vencer o medo, a dúvida e o desânimo. Através do clamor, o crente convida a presença do Espírito Santo para derrubar fortalezas e promover libertação. Na prática, o clamor pode ser cultivado através de momentos dedicados de oração intensa, jejum e meditação. Reservar tempo para clamar a Deus em silêncio ou em voz alta fortalece a intimidade com Ele e revela a urgência das necessidades do coração. O clamor também fortalece a fé, pois à medida que clamamos, aprendemos a confiar mais no caráter de Deus e a depender exclusivamente de sua graça. Mesmo quando as circunstâncias permanecem difíceis, o clamor mantém viva a chama da esperança e da expectativa. É importante lembrar que o clamor deve ser acompanhado de obediência. Não basta pedir se não estivermos dispostos a agir conforme a direção do Espírito Santo. O clamor verdadeiro gera transformação interior, que se manifesta em atitudes e escolhas alinhadas com a vontade de Deus. Além disso, o clamor é uma forma poderosa de intercessão pelos outros. Clamar em favor de familiares, amigos, a igreja e até mesmo pelo mundo é uma prática que fortalece a comunhão dos santos e promove mudanças espirituais significativas. O exemplo de Daniel é emblemático. Ele clamava incessantemente por seu povo, mesmo sabendo dos riscos que isso poderia implicar. Daniel 9. Sua atitude demonstrou que o clamor movido pela fé é capaz de abrir portas para a misericórdia e a intervenção divina. No nosso cotidiano, o clamor pode ser a resposta para situações que parecem impossíveis. É o meio pelo qual reconhecemos nossa fraqueza e confiamos no poder do Espírito Santo para operar milagres, curar feridas e restaurar vidas. Por fim, o clamor é a última e a maior expressão de entrega que um coração pode fazer diante de Deus. É o momento em que o crente abandona todo o controle e se coloca completamente nas mãos do Senhor, confiando que Ele é fiel para cumprir todas as promessas. Portanto, que possamos cultivar o hábito do clamor sincero e constante, sabendo que ele atrai a presença do Espírito Santo e move o coração de Deus para agir em nosso favor. Que o clamor seja a voz do nosso espírito, abrindo espaço para a ação poderosa do Espírito em cada área da nossa vida. A presença e ação do Espírito Santo na vida do cristão são fundamentais para uma caminhada espiritual autêntica e transformadora. Ao contrário de uma força impessoal, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade que age com intencionalidade, amor e poder para conduzir, confortar, ensinar e santificar aqueles que creem. Compreender como o Espírito Santo opera em nossa vida é essencial para experimentar a plenitude que Deus deseja nos dar. Desde o momento em que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem habitar em nosso interior, conforme prometido por Cristo. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador para estar com vocês para sempre. João 14,16. Essa habitação é um selo da nossa salvação e o início de uma nova vida, marcada pela presença viva de Deus em nosso coração.
O Espírito Santo atua em várias áreas da vida do crente. Em primeiro lugar, ele nos convence do pecado, ajudando-nos a reconhecer onde estamos afastados da vontade de Deus e a buscar arrependimento sincero. Essa convicção é um ato de amor, pois revela a nossa necessidade de transformação e purificação. Além disso, o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Ele ilumina a mente para que possamos compreender as Escrituras, aplicando seus ensinamentos ao nosso cotidiano. Sem essa orientação, o entendimento da palavra de Deus poderia ser limitado ou distorcido. Portanto, o Espírito Santo é nosso professor divino, que abre nossos olhos espirituais para enxergar além do visível. Outro aspecto fundamental da ação do Espírito é a capacitação para o serviço. O Espírito concede dons espirituais, como sabedoria, conhecimento, fé, cura, milagres, profecia, discernimento, línguas e interpretação, para o fortalecimento da Igreja e o cumprimento da missão cristã no mundo. 1 Coríntios 12. Esses dons não são para a glória pessoal, mas para a edificação do corpo de Cristo e para que o Evangelho alcance mais pessoas. O Espírito Santo também promove a santificação, ou seja, a transformação do caráter do crente, moldando-o à semelhança de Cristo. Ele produz o fruto do Espírito em nossas vidas: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22, 23. Que são evidências visíveis da presença do Espírito atuando em nós. Além disso, o Espírito Santo é nosso consolador em momentos de dor, sofrimento e incerteza. Ele nos traz paz e esperança, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, sustentando-nos com sua presença e lembrando-nos das promessas de Deus. No entanto, para que essa ação do Espírito seja plena, é necessário estarmos abertos e sensíveis à sua voz. Muitas vezes, a vida corrida e as distrações impedem que percebamos a direção que Ele quer nos dar. Cultivar momentos de silêncio, oração e meditação é fundamental para escutarmos e obedecermos ao Espírito Santo. Outro ponto importante é que a ação do Espírito Santo não se limita ao indivíduo. Ele trabalha também na comunidade, unindo os cristãos em amor e propósito. O Espírito promove a unidade do corpo de Cristo, superando divisões e incentivando a colaboração para a obra do reino. A busca consciente pela presença do Espírito deve ser constante. Devemos pedir com fé que Ele nos encha diariamente, renovando nossas forças e capacitando-nos para viver de maneira digna do chamado que recebemos. Além do mais, a ação do Espírito Santo nos dá coragem para testemunhar a fé, mesmo diante de perseguições e desafios. Ele fortalece nossa convicção e nos inspira a ser luz no mundo, mostrando o amor e a graça de Deus a todos ao nosso redor. Para muitos, a experiência do batismo no Espírito Santo é um momento especial em que essa ação se manifesta de forma intensa, trazendo um novo nível de intimidade e poder espiritual. Essa experiência não é um fim em si mesma, mas um ponto de partida para uma vida cristã mais profunda e eficaz. É importante destacar que a ação do Espírito Santo respeita a nossa liberdade. Ele não impõe, mas convida, sugere e espera que respondamos com obediência e amor. É um diálogo constante, onde a sensibilidade ao Espírito é cultivada pela prática da fé e do arrependimento diário. Em resumo, a ação do Espírito Santo em nossa vida é multifacetada. Ele nos convence, ensina, capacita, transforma, consola, une e fortalece. Viver em sintonia com essa presença é experimentar a verdadeira vida em Cristo, com poder, propósito e paz. Receber o Espírito Santo é um momento decisivo na vida de qualquer cristão, representando não apenas a aceitação da fé, mas o início de uma vida guiada pelo poder e presença de Deus.
Embora o Espírito Santo já habite no coração do crente no momento da conversão, muitos buscam uma experiência mais consciente, profunda e transformadora dessa presença divina. Mas como de fato podemos receber o Espírito Santo de maneira plena? Primeiramente, é essencial compreender que receber o Espírito Santo é um dom gratuito de Deus, que não pode ser comprado ou conquistado por méritos humanos. É um presente que nos é dado por amor, baseado na graça e na fé. A Bíblia relata diversos momentos em que pessoas receberam o Espírito Santo, seja na conversão, seja em experiências posteriores, como o batismo no Espírito Santo. O primeiro passo para receber o Espírito Santo é a fé genuína em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Sem fé, não há abertura para essa experiência espiritual. O apóstolo Paulo enfatiza que é pela fé que somos justificados e também por meio dela que recebemos as bênçãos do Espírito. Outro aspecto fundamental é o arrependimento sincero. Antes de receber o Espírito Santo de forma plena, o coração precisa estar livre de mágoas, pecados não confessados e resistência. O arrependimento é o processo de limpeza interior que prepara o terreno para a habitação do Espírito. Além disso, é necessário desejar ardentemente essa presença. Em Lucas 11:13, Jesus promete que o Pai dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. O desejo intenso de ser preenchido pelo Espírito é uma expressão de humildade e reconhecimento da nossa necessidade de Deus. A oração é o meio pelo qual manifestamos esse desejo. Orar com fé, humildade e perseverança é abrir as portas para o Espírito agir em nossa vida. É importante que essa oração não seja apenas um pedido mecânico, mas uma entrega sincera, acompanhada da disposição de seguir a orientação do Espírito. Muitas vezes, receber o Espírito Santo está ligado a uma experiência espiritual especial, como o batismo no Espírito Santo, que pode ser acompanhado por manifestações como falar em línguas, profecia ou uma paz sobrenatural. Essas manifestações são sinais de que o Espírito está agindo, mas o mais importante é a transformação interior que acontece, uma vida marcada pelo amor, santidade e poder. No entanto, é crucial evitar o erro de buscar o Espírito Santo apenas pelas manifestações exteriores. O verdadeiro propósito é ser moldado pelo Espírito para viver segundo a vontade de Deus, com frutos que refletem o caráter de Cristo. A Bíblia também nos mostra que a busca pelo Espírito Santo deve ser constante, não um evento isolado. Devemos nos colocar diariamente à disposição de Deus para que o Espírito continue agindo, renovando, capacitando e orientando cada passo. Além disso, a comunhão com outros crentes é um ambiente propício para receber e crescer na presença do Espírito Santo. O encorajamento mútuo, o ensino bíblico e a oração em grupo fortalecem a fé e abrem portas para experiências mais profundas. É comum encontrar dúvidas e medos relacionados a essa busca, especialmente por causa de informações equivocadas ou experiências ruins. Por isso, é importante fundamentar a busca no estudo da palavra e na direção do Espírito, evitando exageros ou falsas expectativas. Outro ponto relevante é a necessidade de santidade. O Espírito Santo não habita em corações endurecidos ou cheios de pecado não confessado. A santidade não é um pré-requisito para receber o Espírito, mas é uma consequência natural da sua ação. Quanto mais nos afastamos do pecado, mais espaço damos para o Espírito operar. No processo de receber o Espírito Santo, a humildade é indispensável. Reconhecer que dependemos totalmente de Deus e não das nossas próprias forças abre a porta para uma experiência genuína e transformadora. Além disso, o Espírito Santo nos ajuda a orar quando não sabemos o que pedir, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26.
Essa intercessão divina é um presente que nos conecta diretamente com o coração de Deus. Em resumo, receber o Espírito Santo envolve fé, arrependimento, desejo sincero, oração perseverante, comunhão com outros crentes e uma vida de obediência e santidade. É um processo contínuo de entrega e crescimento, que traz poder, paz e direção para a nossa jornada espiritual. Que cada cristão possa buscar com sinceridade essa presença que transforma e capacita, permitindo que o Espírito Santo guie seus passos e faça de sua vida um testemunho vivo do amor e do poder de Deus. A presença do Espírito Santo na vida do cristão não é algo invisível ou abstrato. Ela se manifesta por meio de sinais claros e transformadores que revelam a ação divina em nosso cotidiano. Reconhecer esses sinais é fundamental para que possamos confirmar e valorizar a obra do Espírito em nós, fortalecendo nossa fé e confiança em Deus. Um dos sinais mais evidentes da presença do Espírito Santo é a transformação do caráter. Quando o Espírito habita em nós, ele produz frutos que refletem a natureza de Cristo: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses frutos não surgem por esforço humano isolado, mas são o resultado da ação contínua do Espírito que molda nossa personalidade e comportamento. Outro sinal é a renovação do desejo pela palavra de Deus e pela oração. O Espírito Santo desperta em nós uma fome espiritual, um anseio por aprender e nos aproximar mais de Deus. Esse desejo faz com que a leitura bíblica e o momento de comunhão com Deus deixem de ser obrigações para se tornarem fonte de prazer e renovação diária. Além disso, a presença do Espírito Santo pode ser percebida pela sensibilidade à sua voz e direção. À medida que caminhamos com Deus, o Espírito nos guia, adverte e orienta em decisões e atitudes. Essa voz interna que conduz para o bem e evita o pecado é um sinal claro de que o Espírito está atuando em nosso coração. Outra manifestação importante é o poder para testemunhar a fé com ousadia e convicção. Muitos cristãos relatam que após uma experiência intensa com o Espírito Santo, ganham coragem para compartilhar o Evangelho, mesmo em ambientes difíceis, enfrentando rejeição ou perseguição com serenidade e fé inabalável. Além disso, o Espírito Santo nos fortalece em tempos de provação. Sua presença traz consolo e paz, mesmo diante das maiores dificuldades, permitindo que mantenhamos a esperança e a confiança em Deus sem nos abalar. Um sinal menos visível, mas igualmente poderoso, é a oração guiada pelo Espírito. Muitas vezes, não sabemos o que orar, mas o Espírito intercede por nós, dirigindo nossas palavras e emoções conforme a vontade de Deus. Esse mover espiritual aprofunda nossa comunhão e nos conecta com os propósitos divinos. Também podemos perceber a presença do Espírito pelo aumento do amor e da compaixão para com o próximo. O Espírito nos sensibiliza para as necessidades dos outros, despertando em nós o desejo de servir, ajudar e amar incondicionalmente, assim como Jesus ensinou. Outros sinais que podem acompanhar a presença do Espírito incluem dons espirituais, como a capacidade de profetizar, discernir espíritos, operar milagres e falar em línguas. Essas manifestações, quando genuínas, confirmam o agir de Deus e fortalecem a comunidade cristã. Contudo, é fundamental discernir esses sinais com sabedoria, evitando interpretações erradas ou falsas experiências que possam confundir a fé. A palavra de Deus é o parâmetro seguro para confirmar a autenticidade das manifestações do Espírito. Outro aspecto a considerar é que os sinais da presença do Espírito podem variar de pessoa para pessoa.
Nem todos terão as mesmas experiências ou manifestações, mas todos que se entregam ao Espírito experimentarão a transformação interior e os frutos em suas vidas. Além disso, a presença do Espírito não significa a ausência de dificuldades ou tentações, mas a garantia de que mesmo em meio às lutas, o cristão está amparado e capacitado para vencer. Reconhecer esses sinais nos ajuda a crescer na fé e a valorizar a presença constante do Espírito Santo, tornando-nos testemunhas vivas do poder de Deus no mundo. Em resumo, os sinais da presença do Espírito Santo incluem transformação do caráter, desejo pela palavra, sensibilidade à sua voz, poder para testemunhar, consolo nas provações, oração guiada, amor ao próximo e dons espirituais. Esses elementos confirmam que Deus está atuando de forma poderosa e contínua em nossas vidas. Ao longo desta jornada, exploramos o poder transformador das palavras que nos aproximam do Espírito Santo, entendendo como fé, arrependimento, oração e humildade se entrelaçam para abrir nosso coração à ação divina. Vimos também os sinais evidentes da presença do Espírito em nossa vida, desde a transformação interior até os dons que edificam a igreja e fortalecem nossa caminhada. Agora é momento de refletir sobre o chamado que todo cristão recebe: viver plenamente no Espírito. Isso significa mais do que uma experiência isolada ou um momento emocional. É um compromisso diário de rendição, obediência e comunhão com Deus. Viver no Espírito é deixar que Ele guie nossas decisões, transforme nossos pensamentos e motive nossas ações, fazendo de nós instrumentos vivos do amor e da justiça divinos. A vida no Espírito implica uma renovação constante. Assim como o vento não é visto, mas seus efeitos são sentidos, o Espírito Santo age em nosso interior de forma sutil, mas poderosa. Manter-se aberto à sua direção requer vigilância espiritual, oração constante e dedicação ao estudo da palavra. Esse compromisso traz desafios, pois o mundo muitas vezes nos convida a seguir caminhos contrários à vontade de Deus. Contudo, com o Espírito habitando em nós, somos fortalecidos para resistir às tentações, perdoar os inimigos, amar os que nos desprezam e servir com alegria, mesmo quando a circunstância é difícil. Além disso, a vida no Espírito é marcada por uma esperança inabalável. Sabemos que não estamos sozinhos, pois o Consolador prometido por Jesus caminha conosco, nos sustentando e guiando. Essa certeza traz paz para os momentos de tribulação e alegria profunda, mesmo em meio às dificuldades. É importante lembrar que essa caminhada é comunitária. A presença do Espírito em nossas vidas não nos isola, pelo contrário, nos une em uma família espiritual que compartilha fé, amor e missão. Juntos podemos crescer, aprender e servir, fortalecendo uns aos outros para a glória de Deus. Por fim, o chamado para viver no Espírito é também um convite para sermos luz no mundo. Somos chamados a refletir o caráter de Cristo em nossas ações, a levar esperança aos que estão perdidos e a ser sinais vivos da graça e do poder de Deus. Que este convite não fique apenas nas palavras, mas se transforme em ação. Que cada passo nosso seja guiado pelo Espírito e que nossa vida seja um testemunho verdadeiro do que significa ser habitado por Deus. A presença do Espírito Santo em nossas vidas é a garantia de uma fé viva, ativa e vitoriosa. Que possamos a cada dia abrir mais espaço para essa presença, permitindo que Ele faça em nós a obra perfeita que nos conduz à plenitude do amor divino.